Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou Júnior, do canal Júnior Oliveira, com mais um SOS Espiritual, o socorro de Deus para você. Gostaríamos já de agradecer ao Eterno pelas suas bênçãos, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado e agradecer a você também que é inscrito neste canal. Que Deus continue abençoando sua vida cada vez mais pelo poder da palavra. Gostaria de fazer um pedido todo especial a você. Você que é inscrito, não se esqueça de deixar o seu like. Deixe o seu comentário aí, para poder eu saber que você está sendo edificado pelo poder da palavra e continue compartilhando para que outras pessoas possam se inscrever, Continue aí divulgando esses vídeos para outras pessoas, para que outros mais possam ser abençoados também. E o nosso SOS espiritual de hoje está no Evangelho de Cristo segundo escreveu João, no capítulo de número 11, Queremos falar hoje sobre o socorro de Deus em Betânia. Capítulo de número 11, versículo 1 até o 7. Esse capítulo de número 11 é extenso, são 44 versículos, contando uma história, mas eu vou ler 7 versículos aqui para poder a gente fazer a base aqui daquilo que Deus quer falar ao nosso coração. O texto sagrado diz assim: estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: voltemos para a Judéia. Somente até aqui, como eu disse a vocês, são 44 versículos desse capítulo. É uma história que é muito conhecida por todos e que nos deixa grande lição. O nosso tema de hoje, como eu disse a você, é o socorro de Deus em Betânia. Betânia é a aldeia que reside esta família. Segundo os historiadores, essa aldeia ficava a 3 quilômetros leste de Jerusalém, ficando na descida oriental do Monte das Oliveiras. Segundo alguns historiadores, segundo a geografia, mostra isso para nós. E podemos entender que Jesus estava a 30 ou 50 quilômetros de distância. Estava na Pérea quando recebeu esta mensagem, que aquele a quem ele amava estava enfermo, estava doente. E o texto diz que, mesmo recebendo essa notícia, mesmo amando eles, Jesus ainda ficou naquele lugar por 2 dias. Depois de 2 dias, Jesus vai a Betânia, e quando chega em Betânia, 4 dias já havia acontecido o sepultamento de Lázaro. Lázaro já estava sepultado há 4 dias quando Jesus chega ali em Betânia. Ao Jesus chegar à entrada da aldeia, Marta corre para encontrar Jesus Cristo. E o lamento de Marta foi esse: que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Então, Jesus Cristo fortalece o coração dela, dizendo que Lázaro havia de ressuscitar. Ela diz que cria, que na ressurreição do último dia. E Jesus ensina sobre a ressurreição, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, que em mim nunca morrerá. Jesus fortalece o coração deles. Logo depois, Jesus manda chamar Maria, que tem o mesmo sentimento que sua irmã Marta, e diz a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A comoção era grande ali naquela família, naquela casa, naquele lugar. Maria chorando, as pessoas que estavam consolando ela também chorando, e Jesus se compadeceu, tomado uma íntima compaixão, e começa a chorar também. E os judeus ali perguntaram, viram aquilo, disseram o quanto ele amava Lázaro. E Jesus pergunta quando colocaram Lázaro, e vai até o túmulo onde foi colocado, pede para retirar a pedra e manda que Lázaro saia para fora. E quando Lázaro saiu para fora, com certeza a festa, a alegria foi grande quando viram Lázaro saindo do túmulo, um homem que estava por 4 dias sepultado, já apodrecendo, e sai do túmulo e convida ao comando, à ordem de Jesus Cristo. Com certeza foi a maior alegria, a maior festa, e as pessoas que ali estavam
passaram a crer em Jesus Cristo. É este o resumo dessa história, uma história que você conhece, mas uma história que nos deixa algumas lições. Algumas lições que Deus quer falar conosco através desse vídeo, através desta palavra, para alimentar a sua alma, para socorrer a sua alma. A primeira lição que eu quero passar para você aqui rapidamente, nós podemos entender uma coisa. A palavra-chave aqui é o amor de Deus, é o amor de Jesus Cristo. Ou seja, por sermos amados por Deus, não estamos isentos de enfrentar adversidades. Porque as pessoas pensam, porque Deus nos ama, então nós estamos livres de adversidades. E isso, biblicamente falando, isso não é uma verdade. Porque somos amados pelo Senhor, não estamos isentos de enfrentar adversidade. Esta família é amada por Jesus, mas o seu irmão, o Lázaro, o amigo de Jesus, amado por ele, adoece e morre. A Bíblia cita outro homem amado por Deus, Daniel, capítulo 10, versículo número 11, o anjo aparece para ele e diz: Daniel, um homem muito amado. Então Daniel é amado por Deus, mas isso não isenta Daniel de ter enfrentado a cova dos leões. Daniel passou pela cova dos leões, mesmo sendo amado por Deus, desde a sua juventude resolveu viver num padrão que agradasse a Deus, é amado pelo Senhor, mas mesmo sendo amado por Deus, isso não impede de que ele vá à cova dos leões. Este homem a que adoece é amado por Jesus Cristo e a família, mas mesmo assim enfrenta essa adversidade, passa por essa enfermidade e morre. E esta família é afligida mesmo sendo amada pelo Senhor. Esta palavra é para você que está pensando, que está enfrentando dificuldades e está pensando que não é amado por Deus. Está pensando que está esquecido por Deus, que Deus te esqueceu. Não, mesmo sendo amado pelo Senhor, nós não estamos isentos das adversidades. As adversidades, elas são uma realidade. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33 resista isso para nós. As dificuldades são uma constante na nossa vida. Todos os dias nós temos dificuldades, nós temos adversidades, mas isso não quer dizer que Deus não nos ama. A Bíblia mostra em constantes provas do amor de Deus para conosco, viu? Então entenda isso. Não se sinta desprezado, não se sinta abandonado. Deus te ama e Ele tem um propósito para com esta tribulação, Ele tem um propósito para com esta aflição que você está passando. Segunda lição que eu quero passar para você: porque somos amados por Deus, não somos o centro de tudo. Observe na história que aqui li, o resumo dela, que quando mandaram chamar Jesus Cristo, Jesus não veio quando lhe chamaram. Jesus passou 2 dias ainda, versículo 6. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Então, quando Jesus resolve ir, quando Jesus chega na entrada da aldeia, Marta diz para ele: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus manda chamar Maria, que está perto de Maria, Maria diz a mesma coisa, versículo 32. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, esse pensamento é um momento de aflição, é um momento de angústia na vida dessas mulheres, e tem muita gente assim pensando dessa maneira quando estão no momento de angústia, certo? Que a tribulação muitas vezes cega a gente. A tribulação muitas vezes tira o nosso foco, mas nós não podemos perder o foco no meio da aflição. Não podemos perder o foco no meio da tribulação. E entender uma coisa: porque somos amados por Ele, não somos o centro de tudo. Elas queriam que Jesus viesse prontamente, porque Jesus os amava. Ela queria que Jesus atendesse o seu pedido rapidamente. Queriam aqui mostram aqui para nós, queriam ser o centro rapidamente devido à sua aflição. Queriam uma resposta rápida de Jesus. Então, e às vezes não é assim que acontece. Muitas vezes não é assim que acontece na nossa vida. Jesus demorou 2 dias naquele lugar para poder chegar, para poder sair dali. 2 dias ele demora. E às vezes tem pessoas pensando que Jesus é um garçom de churrascaria. Essa geração que nós temos presenciado tem visto Jesus dessa maneira, como um garçom de churrascaria. A gente chega no restaurante e dá um sinal para o garçom vem prontamente nos atender, trazendo um cardápio, e a gente escolhe o que a gente quer, e se não tiver do nosso agrado, a gente devolve. E eles fazem o possível para nos agradar e nos atender bem. Então tem muita gente vendo Jesus dessa forma, como um garçom de churrascaria. Na churrascaria, no restaurante, você é o centro. Os garçons, o gerente, enfim, o dono ali gira em torno de sua vontade para te agradar. Mas Jesus não é esse garçom de churrascaria. Somos nós que precisamos girar em torno da sua vontade.
Ele mesmo nos ensina na sua oração modelo sobre a vontade do Pai. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. A primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13 e 14, até a oração tem que ser feita conforme a vontade do Pai para poder ser atendida. E uma coisa me vem na minha mente: se somos servos, então não temos vontade própria. Eu nunca vi servo, nunca vi escravo, nunca vi empregado com vontade própria. O empregado, a sua vontade gira em torno do seu patrão. O escravo gira em torno do seu senhor. O servo, a mesma situação. Se nós somos servos, somos empregados do Senhor aqui nessa terra, então nós precisamos, a nossa vontade gira em torno da vontade dele e não ao contrário. Então, aprenda isso com essa segunda lição que nós aprendemos, né, com essa família. Você é amado por Deus, mas você não é o centro de todas as coisas. Terceira lição que eu quero passar para você, e com certeza abençoará o seu coração. O tempo de Deus tem um propósito. O tempo do Senhor tem propósito. Tudo tem um propósito. Jesus, antes de sair, Jesus revela isso. Antes de Jesus ir para a Judéia, para a aldeia de Betânia, Jesus revela isso no versículo de número 4. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então observe, o tempo de Deus tem um propósito. Às vezes a gente acha que Deus está demorando. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade imediatista, né? Queremos tudo urgente, queremos tudo para agora. E muitas vezes não é assim que acontece. Então tem muita gente decepcionada, muita gente abandonando a fé justamente por isso. Porque quer algo urgente, quer algo que seja agora, e às vezes o que ela quer não é para aquele momento, não é para aquele tempo. E a gente precisa respeitar o tempo de Deus. Os escritores, né, os mais estudiosos da Bíblia, definem a palavra tempo no grego de duas formas: o tempo cronos e o tempo kairos. O tempo cronos diz respeito aos anos, aos meses, aos dias da semana, aos minutos, às horas e os segundos. Esse tempo aí que a gente enfrenta, né, e que nos afeta. E tem um outro tempo de Deus chamado kairos. É o tempo da visitação de Deus, o tempo da bênção de Deus, quando Deus resolve se manifestar. Então esta família aqui passa um tempo de aflição, passa um tempo de angústia. Lázaro adoece, essa doença o consome, essas irmãs ficam aflitas, manda chamar Jesus, Jesus não aparece quando recebe o recado. E quantos questionamentos não foram feitos? Quantos questionamentos não surgiram na mente dessas mulheres? Prontamente, quando Jesus chega na entrada de Betânia, na entrada da aldeia, Marta já disse: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, meu irmão teria morrido, nós não estaríamos passando por isso, nós não estaríamos enfrentando essa situação. A demora de Jesus Cristo aos olhos dela, então causa isso na mente das pessoas. Mas você precisa entender que o tempo de Deus tem um propósito. Eu não sei quanto tempo você está enfrentando a adversidade, eu não sei quanto tempo você está passando por tribulação, mas uma coisa eu tenho a dizer ao teu coração: que o socorro de Deus vai chegar. Não importa o tempo que dure, não importa o tempo que passe, o socorro de Deus vai chegar para a sua vida, porque o tempo de Deus tem um propósito. Todas as coisas têm um propósito. Veja, Abraão passou 25 anos para poder receber a promessa de Isaac, né, para poder Isaac chegar. José passa 13 anos para poder chegar ao trono, para poder chegar a ser governador. Moisés passa 40 anos no deserto para poder voltar ao Egito e ser o libertador. Até o próprio Jesus Cristo passou 30 anos, não é? Para poder depois aparecer e pregar 3 anos e meio. Então tudo tem um tempo. E o tempo de Deus tem um propósito para a nossa vida. Então que Deus continue abençoando sua vida. Que esta palavra possa falar ao seu coração e que você entenda que o socorro de Deus chega. Mas grave essas lições: por sermos amados por Deus, não estamos isentos das adversidades. Porque somos amados pelo Senhor, não somos o centro de tudo, e o tempo de Deus tem um propósito. Então que Deus te abençoe com esta palavra, continue compartilhando, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e até o próximo SOS Espiritual com Júnior Oliveira, se Deus assim nos permitir.